Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, que maravilha, está um mover sobrenatural, tem provisão chegando para você, tem bênçãos espirituais, como diz a Bíblia, todas as bênçãos já estão dentro de você. Creia, você não ouve por acaso, você não está em sintonia por acaso. Eu creio que é um propósito de Deus que você está me ouvindo, principalmente você, que talvez está ouvindo pela primeira vez. E Deus já está ministrando na tua vida. E nós estamos nesse processo de leitura bíblica no mês de julho, e o foco aqui é justamente incentivar você a ler as Escrituras, você ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Provérbios 25, ele tem 28 versículos, e que você leia, releia, aprenda. E a nossa missão aqui é compartilhar uma reflexão, uma palavra de fé, orar com você. Você que me acompanha pelo rádio, a programação toda, já ouviu a oração aí para os negócios, para os empreendimentos. Mas eu quero destacar aqui alguns versos, são tantas coisas maravilhosas, mas eu quero destacar Provérbios 25, o verso 11. Vale a pena ler de novo aqui. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra falada a seu tempo. Aqui, quando a gente quer fazer uma análise de um texto aqui, e sempre tem a chamada metáfora, né? Esse versículo aqui, ele fala de uma metáfora visual muito rica. Quando ele diz assim, as maçãs de ouro, aqui representa palavras sábias e bem colocadas. Enquanto ele diz as bandejas de prata, aqui simboliza um contexto, ou seja, uma situação apropriada para essas palavras. Aqui a gente pode ver aqui uma imagem. A imagem sugere que algo precioso, algo valioso, que deve ser apresentado de maneira adequada. Por isso, meu amado e minha amada, que você esteja orando e sempre peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria nas palavras. Talvez você precisa ou vai precisar fazer uma reunião familiar, talvez resolver uma questão conjugal, talvez resolver um negócio empresarial, com o seu time de apoiadores, funcionários, cooperadores, enfim. E de repente você precisa da palavra certa para aquele assunto específico. Às vezes é um assunto de um ensinamento bíblico, às vezes é um assunto de negócios, tem vários tipos de assuntos, obviamente, não é? Então é muito importante, então ele enfatiza que o momento certo de falar, o momento certo de fazer aquela reunião é muito importante. E interessante que ele diz assim que a palavra falada a seu tempo, o que ele está enfatizando aqui? A importância do momento certo para se comunicar. Às vezes coisas simples do dia a dia, vamos supor que tem um casal e de repente a esposa está cuidando do lar, da casa, fazendo alguma coisa, está na atividade do lar. E o marido chega do trabalho ou no intervalo, ele chega em casa e de repente ele precisa conversar com a esposa um assunto importante. Não algo complicado, mas de repente é um assunto que ele precisa conversar com ela. Mas às vezes ela está trabalhando e ele chega lá com tanta vontade de falar aquele assunto e fala, amor, eu tenho que falar sobre tal coisa. Às vezes a mulher vai responder, agora eu não posso, eu estou ocupada. Então, isso são coisas simples do dia a dia. Então, às vezes tem que entender, às vezes não, você está querendo falar aquele assunto, mas dá para esperar. Espera, ela está ocupada. Eu estou dando esse exemplo do dia a dia, que Provérbios, na realidade, eu aprendo que ele nos ensina o dia a dia da vida, as práticas do dia a dia. Né? Fala muito sobre a sabedoria no falar, no ouvir. E é claro que para falar é interessante o ouvir. Então a gente percebe
que essa comunicação é no momento certo. De repente você pode ter o discurso certo, mas na hora errada. Aí pode dar errado, né? Então o ideal é encaixar ali. Por isso que você tem que falar, pastor, mas como é que eu faço? Então, não seja precipitado. Provérbios ensina muito a questão do equilíbrio, né? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada. Se você vai fazer ter uma conversa, principalmente se for algo, vamos supor que seja espinhoso, alguma coisa delicada, você precisa de uma luz, você precisa de sabedoria, você precisa também ter calma, porque para ter um diálogo gostoso com outra pessoa, ambos têm que respeitar ali. Vamos supor, você fala, depois a outra pessoa também vai falar. Então, isso aqui é muito interessante, tanto é que muitas pessoas quebram relacionamentos com outras pessoas por causa de palavras que foram ditas na hora errada ou foi falado de uma maneira assim muito mal educada, vamos usar esse termo, né? Mas o que eu aprendo aqui, uma aplicação nesse provérbio? Palavras sábias, mesmo que verdadeiras, podem não ter o mesmo impacto se ditas no momento inadequado. É aquilo que a gente fala, meu Deus, mas eu estou correto, eu falei certo. Pois é, mas falou na hora errada. O outro não entendeu, não compreendeu. Entende? É isso aí, minha gente. Aí quando você vai para uma aplicação de provérbio, a gente percebe que esse provérbio aqui, ele justamente nos ensina a importância de discernir, ter discernimento do momento certo para falar. Entende? E a necessidade de comunicar de maneira que essa mensagem seja bem recebida. Isso na vida cotidiana, queridos, é o que a gente está falando, é o dia a dia, vida cotidiana. Isso pode se aplicar a conversas delicadas, conselhos ou até mesmo elogios. É isso aí, o elogio. Então, tem gente que não está preparada para receber um elogio. Entende? Então temos que entender isso. Então isso aqui, como quem está ouvindo a gente na íntegra pelo rádio, você já ouviu outros comentários sobre esse mesmo texto. É que é muita informação gostosa, mas lembre-se, às vezes você precisa ficar em silêncio, porque o silêncio também é uma mensagem. O silêncio. Claro que às vezes o silêncio incomoda. Você já teve aquela sensação que tem alguém próximo de você, está muito quieto, muito em silêncio, e você fala, fulano, seu silêncio já está me incomodando. Porque às vezes está na hora de falar também. Então o silêncio também fala. E às vezes é bom, e às vezes silêncio demais também não é bom. Você vê, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Sabe, é complicado essas pessoas nos dias atuais, tem muita gente extremista, né? É um extremo assim, e todo extremista ele acaba sendo um cego, espiritualmente falando, entendeu? O extremismo nunca chega a lugar nenhum. Tem que saber negociar, conversar, apaziguar. Apaziguar não é concordar com o erro, é buscar os pontos para que haja entendimento. A prova disso que o Salomão, que escreveu a maioria dos provérbios, não é? Deus que deu essa sabedoria a ele, então ele soube, ele governou, ele foi rei durante 40 anos. E ele conseguiu negociar com as outras nações, não teve guerra no governo dele. Como rei, né? Então ele não teve guerra. Por quê? Porque ele soube negociar com os outros reis, com os outros países. Então, é isso. Então, uma liderança, né? Uma pessoa que tem poder de liderança numa nação, que não tem sabedoria, começa a fazer um monte de bobagens, né? Começa a ter conflito com todo mundo. Aí sobra para quem? Para o povo. Olha só, então Salomão teve sabedoria, não teve guerra e o povo foi abençoado com isso, não é? Então é isso. Então, toda pessoa que tem autoridade, né? O marido é uma autoridade, a esposa tem a sua qualidade também como mãe, uma esposa, né? O gerente, o patrão, um pastor, um líder espiritual, um líder político, tudo são autoridades. E as autoridades foram constituídas por Deus. Agora, foi constituída por Deus. Agora tem muitas autoridades sábias, mas tem muitas autoridades que não são sábias, são insensatas, são insensíveis. E assim por diante. Então o que acontece? Por isso que a Bíblia diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando uma pessoa má governa, né? Então você está vendo aí o que está acontecendo no mundo e na nação brasileira. Então é isso aí, você está entendendo? Está na Bíblia, pessoal. Tá, é Bíblia. Quem não gostar, então está na Bíblia.
Eu estou buscando palavras aqui suaves aqui, né? Mas você é inteligente, quem está do outro lado é inteligente, acredito até sábio. E você está entendendo o que Deus está falando. Mas isso é para a gente se cuidar. Se alguém está fazendo errado, não vamos fazer errado, vamos fazer o certo. Então que a gente tenha esse equilíbrio, né? Sejamos sensatos, sejamos justos e possamos andar na verdade. Como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por último aqui eu escolhi o 25, Provérbios 25, 25. Como águas frescas para o sedento, assim são boas notícias de longe. Então aqui ele faz aqui ele faz uma comparação. Esta passagem aqui que eu li, ela usa a comparação entre águas frescas e também boas notícias. Ou seja, assim como a água é essencial para a sobrevivência e traz alívio à sede, boas notícias podem trazer alegria e esperança àqueles que a recebem. Então que você e eu sejamos comunicadores de boas notícias, comunicadores da fé. Fale mais de fé, viva a fé em Deus que você crê e pare de ficar falando negativamente. Aliás, o Evangelho significa as boas novas, as boas notícias de salvação. É isso, devemos falar de boas coisas. Num contexto aqui, vamos usar o lado emocional, a expressão de longe pode sugerir que as boas notícias vêm de lugares distantes, seja fisicamente ou emocionalmente. Amados, isso pode refletir a alegria que sentimos ao ouvir notícias positivas de amigos ou familiares que estão longe, ou até de eventos que impactam nossas vidas de maneira significativa. É o seu caso que nos acompanha de tão longe, seja pelo rádio, pelas ondas amigas do rádio, pela internet, pelo canal do YouTube. Talvez estamos distante, talvez 1.000 quilômetros, 2.000, 3.000, sei lá, em outras nações você está distante, mas essa mensagem boa está chegando até você e você está sendo fortalecido na fé, porque aqui comunicamos as boas novas do reino de Deus. E concluímos essa aplicação desse texto aqui de Provérbios 25, 25. Ele enfatiza o valor das boas notícias e como elas podem revitalizar o nosso espírito. Gente, em um mundo de muitas vezes repleto de notícias negativas, pessimistas, a importância de nós compartilharmos e valorizarmos as boas notícias torna-se um ato de encorajamento, de esperança. E isso também, gente, pode ser uma lembrança para nós de buscar e compartilhar as boas notícias com outras pessoas. Então nós vamos encerrar a programação de hoje agradecendo a Deus, porque Ele nos deu as boas notícias. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus te ilumine, Deus te fortaleça, Deus renove as suas forças, que você tenha um excelente dia, um excelente e abençoado final de semana. Se você puder estar conosco na Sala de Sabedoria, no presencial, domingo agora, às 9h30 da manhã. No Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, Entrada Franca. E você pode nos acompanhar também no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, que lá tem essas informações também. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por estar fechando a semana aqui pelo rádio. Agradecer ao Pai por cada ouvinte, por cada família que tem recebido essas informações que geram fé, encorajamento e alegria para uma vida melhor. Obrigado, Jesus, pela nossa salvação. Obrigado pela vida, pela paz, pela vida eterna e por termos o Espírito Santo em nós, o nosso Consolador, o nosso amigo. Senhor da glória, abençoa o teu povo, tua igreja, teus filhos e filhas, e todos que me ouvem sejam abençoados, sejam prósperos e felizes e tenham um excelente final de semana. Abençoa a água que nós separamos e tudo que o ouvinte separou para o momento da prece e da oração, nós consagramos. E tudo e em tudo o nome de Jesus seja exaltado e glorificado para todo sempre e que a sabedoria do alto seja o nosso GPS para cada dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Gente, um grande abraço e até a próxima semana. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.